Queridas amigas, queridos amigos, mais uma vez pelo outono, cá estamos. E a minha primeira palavra vai para a doutora Maria Cavaco Silva. Ainda antes de, nos últimos 20 anos, aqui ter estado, sempre, já no tempo em que nasceu a ideia do Pirilampo Mágico, estava atenta à importância da campanha. Foi em 1987, recordamos que em 87 o país tinha uma governação da responsabilidade do marido da doutora Maria Cavaco Silva. Tem pessoal que é a primeira vez que eu falo assim do presidente Cavaco Silva, mas aqui no caso vertente aplica-se. E depois não mais deixou de apoiar. Somos testemunhas quando nos encontramos todos os anos, exceto durante a pandemia, nos sítios mais variados, para o lançamento do Pirilampo Mágico, a expectativa da cor do Pirilampo Mágico e da imaginação para ser uma cor diferente daquela que é a cor de muitos anos anteriores. Eu queria agradecer a todos quantos tornam possível esta campanha. E vou começar por aqueles que aqui estão representados e que apoiam e patrocinam. Porque é uma causa pública. É uma causa pública, é de serviço público, como disse muito bem o Sr. Presidente da RTP. E é bom sinal que aqui esteja a Microsoft, que é um grande grupo empresarial, a mostrar o que se chama a responsabilidade social das empresas. É o lado público de qualquer empresa privada. E esteja aqui há mais tempo, estamos aqui os CTTs, que têm uma missão pública e nunca deixaram de cumprir essa missão pública, também aqui, quanto à campanha do Pirilampo Mágico. Esteja o Montepio, economia social. Economia social é isso, pública no sentido de servir a coletividade, nomeadamente os mais carenciados. Tem-no feito ao longo da sua vida mais do que centenária, quase bicentenária, é bom continuar a fazer. Mas não levam a mal que eu destaque de modo muito especial a RTP. Porque eu comecei a puxar pela memória e disse, em 1987 eu tinha 38 anos. Muitos portugueses, muitas portuguesas tinham 15, 20, 25, 30 anos, quando conheceram o Pirilampo Mágico pela primeira vez. E a RTP, rádio e televisão, sucessivamente, transformaram a campanha e a expectativa em torno da campanha num fenómeno nacional. Ano após ano, chegando a todos os pontos do país. Estamos a falar de um tempo em que não havia os meios de comunicação social de hoje. E o enorme mérito era transformar esta causa, que era uma causa pública, uma causa social, uma causa coletiva, numa causa de todos os portugueses. Porque não era. Não era. E o Dr. Nicolau Santos explicou porque é que não era. Porque no início dos inícios havia quem não assumisse isto como uma causa nacional, mas como uma causa pessoal ou familiar. Assumindo-a ou disfarçando-a, fazendo conta que não existia. Em meios mais pobres, meios mais distantes, existia, mas não existia. Era um problema que cada qual tinha de resolver. E pouco a pouco se percebeu, e o Pirilampo Mágico foi essencial nesse salto, que não era uma questão de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma família, de um grupo de amigos, de vizinhos, de pequenas comunidades. Era uma questão de todos. Era uma questão de todos. E era uma questão de todas as idades. Porque de início foi fácil dizer, bom, temos que olhar para as crianças. E há aí um problema, como integrar num sistema escolar as crianças com deficiência intelectual, em muitos casos profunda, ou multideficiências. Como é que isso se faz?
E depois percebeu-se que o problema não para aí, as crianças cresciam. As crianças transformavam-se em mulheres e homens. E viviam. E tinham direito a trabalhar. E queriam ter o seu papel na sociedade. E as famílias, como já foi lembrado, começavam a pensar: como é que será quando nós que assistimos ao começo deste processo já não estivermos? Estarão elas, estarão eles entregues a quem? A irmãos, a descendentes, a sobrinhos, a parentes, a primos, a amigos. E a sociedade? E o pirilampo mágico foi o exemplo de como uma pequenina coisa ajuda a mudar a mentalidade coletiva. Como é que um boneco, e não estávamos na época mediática de hoje, como é que um boneco transforma a vida das pessoas? Uma coisa tão pequena que muda de forma tão profunda a vida das pessoas. E sem a RTP isso não era possível. Não chegava lá. É verdade que também chega hoje, através dos CTTs, e hoje há muito tempo já, e que foi chegando sempre através do Montepio, onde ele pôs os seus balcões e toda a sua estrutura ao serviço da causa. E agora vai chegar por via eletrónica, online. E isso é um passo enorme. Mas há uma palavra que tem que ser dada, é a Xerxes. A FENACERCE, que é a federação de todas as instituições, que cobrem mais de 25 mil pessoas. Mas esta campanha, em termos claros e simples, em termos imediatos, serve mais de 25 mil pessoas. Indiretamente serve muito mais. Serve a comunidade como um todo. Sem as Xerxes, sem essa malha que está pelo país, a campanha não tinha sucesso. Elas é que estão no terreno com imensas dificuldades, dia a dia, a tentar resolver problemas de pessoas de carne e osso. E depois é preciso que haja quem lidera. Quem lidera. Esta campanha tem um nome, chama-se Julieta Sanches. Dir-se-á, mas há milhares de voluntários, houve milhares de voluntários ao longo destes 30 e quase 5 anos. Houve. Mas era preciso haver quem liderasse. E foi ela, e é ela, e será ela. De vez em quando, ou comigo a pensar, que ela é insubstituível. Nós costumamos dizer que não há ninguém insubstituível. Mas o mais espantoso não é isso, é que ela não envelhece. A Julieta online era uma coisa que eu não pensaria nos anos 80 ou 90, nem eu nem ela. É também uma transformação cultural. Transformação cultural. Ela tem sido a alma deste projeto. E ouvimos lá há bocadinho, fala com o mesmo entusiasmo de há 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos. Aí a doutora Maria tem uma experiência que eu não tenho. Bom, 12 anos, 14 anos, 16 anos. O mesmo entusiasmo, se não maior. E o problema, foi recordado também aqui, não deixou de ser um grande problema. Há hoje soluções que não havia. Há hoje leis que não havia. Há hoje saídas que não havia. Há hoje sensibilidade de empresas, do mundo empresarial, que não havia. Há sensibilidade da administração pública que não havia. Mas ainda é pouco. E é pouco este ano por 2 razões. Primeiro, porque ainda continuamos a ter o problema em muitas famílias de Portugal, que é olhar para o futuro e dizer como é que vai ser o futuro daqueles que nós já não poderemos acompanhar dentro de alguns anos. Como é? Todos nós temos colegas. Eu tenho colegas, não tenho por acaso familiares, mas tenho colegas que realmente têm esse problema e se perguntam:
perante um caso, às vezes famílias com 2, 3 casos. Eu tenho uma idade que é o que é, e tenho um horizonte de vida que é o que é. Como é que vai ser a seguir? Quem me garante que a estrutura familiar é suficiente? E esse é um problema que se coloca, se vai colocar. Até por razões que são positivas, a longevidade das pessoas. Vive-se mais tempo. Então tem que se viver mais tempo com condições para aqueles que menos condições têm possam viver mais tempo, com dignidade. E depois nós não ignoramos que, e por isso os portugueses este ano têm que ser especialmente generosos para o pirilampo mágico, porque nós sabemos que lhes custa um bocadinho mais. Porque é um ano de crise económica, financeira e social para muitos, por causa da guerra, mais por causa da pandemia, mais por causa das situações que têm, mais longas, menos longas, vindas do passado. E aquilo que vos é pedido, e eu apoio integralmente o que disse o Presidente da RTP, que é tentar chegar ao 1 milhão de pirilampos, é no fundo sacrificar outras coisas e sacrificar conseguindo contribuir com um pequeno contributo para a felicidade de tanta gente. É isso que todos nós vos pedimos hoje. Qualquer que seja a cor do pirilampo, eu não sei porque todos temos a sensação que será a cor do problema máximo deste tempo, que é um problema que tem a ver não especificamente só com a guerra, mas com as consequências económicas mais diretas da guerra. Até nisso é simbólico. Que cada português, nos CTTs, online, no Monte Pio, em ligação com a FENACERSE e com as CERSES, dê esse pequeno contributo. Dê esse pequeno. Era mais fácil de pedir num ano mais desafogado. Não é o caso. Mas é nas ocasiões difíceis que as pessoas devem pensar nos que mais sofrem. E aqui, aqueles que são destinatários do contributo são dos que mais sofrem, dos que menos capacidade têm por si próprios para enfrentar esse sofrimento. Muito obrigado à FENACERSE, muito obrigado à RTP por uma aliança tão devotada e tão longa, eterna, praticamente eterna. Muito obrigado também ao Monte Pio, muito obrigado aos CTTs, muito obrigado à Microsoft, muito obrigado, doutora Maria Cavaco Silva, de facto. Está a parecer-se com a Julieta, também acho muito melhor este ano do que anos anteriores. Devo dizer, é verdade, mas muito obrigado aos milhares e milhares que fazem a vida das CERSES e da FENACERSE, mas sobretudo muito obrigado aos portugueses, porque são eles a comprar os 24 milhões, ou seja, para o ano quando nos encontrarmos, diremos, compraram mais que 1 milhão, pelo menos 1 milhão, atingimos praticamente 25 milhões desde 87. A luta continua, o pirilampo mágico vencerá.